Olá, excelente tarde, sou a doutora Elisete Kaffer e hoje vim falar sobre fibromialgia, atendendo aos pedidos das nossas queridas pacientes que chegam aqui e falam: eu podia falar de tal assunto, então se você tem uma dica, quer saber sobre algum assunto, mande mensagem pra gente, poste que a gente vai, nosso propósito é fazer esses vídeos para vocês mesmo. O que vem a ser fibromialgia? Da onde que vem? Na verdade, o nosso corpo ele é uma máquina perfeita, ele se assemelha a uma Ferrari, a um carro de Fórmula 1. Então, quando você come um alimento geneticamente compatível com você, é como você abastecer o seu carro, sua Ferrari, com aquele combustível Gold que a Ferrari é abastecida. Então, você come o alimento, o seu corpo metaboliza ele, transforma tudo ele em energia e praticamente não sai fumaça no escapamento. Então isso é alta performance. Quando você não sabe que um alimento geneticamente é incompatível a você, ou seja, você não tem a enzima digestiva para fazer essa metabolização do alimento, o que seu corpo faz? Ele cria um processo chamado fermentação. Então a fermentação é um mecanismo alternativo de queima do alimento. Em vez de transformar aquela quantidade grande de alimento em energia, ela consegue transformar só uma parte desse alimento em energia, menos de 20%, e os 80% do alimento se transforma em resíduo. Quais são esses resíduos? A gente chama de ácido lático, que é o que faz doer o corpo, e o ácido pirúvico, que é o quê? Que deixa o seu pH mais ácido. Cada vez que o seu pH vai ficando mais ácido, o que vai acontecendo? A sua acidez do sangue vai ficando maior, o que vai acontecendo? Várias alterações vão acontecendo no seu corpo. As suas reações metabólicas vão ficando cada vez mais lentas, a cutícula do seu cabelo vai ficando aberta, você vai tendo eletricidade estática, você vai tendo alteração da tua pele, a pele vai começando a ficar mais áspera, como se fosse um pelo de um gato arrepiado. E como o processo digestivo começa na boca, começa a dar alteração na mastigação, começa a dar alteração na composição da saliva, começa a corroer o esmalte dentário e começa a virar um efeito dominó. Começa a ocorrer alteração tanto da deciduação dos dentes, os dentes começam a ficar tortos, a mastigação começa a não ocorrer de processo de maneira correta, o alimento vai cair inteiro no tubo digestório e essa fermentação vai acontecendo cada vez mais, cria-se um ciclo vicioso. A digestão vai depender da respiração também. Então, quanto mais você fermenta, mais ácido você vai ficando, mais ácido lático você vai fazendo, mais o seu corpo tem que ficar expirando, eliminando esse ácido lático através da expiração. Então, você não consegue inspirar, oxigenar seu corpo durante a mastigação, durante o processo digestivo, você acaba engolindo o alimento sem respirar e a falta da oxigenação, da mastigação e da respiração durante o processo digestório termina numa diminuição da oxidação dos alimentos. O alimento ele é ingerido e não vira nutriente, por isso que a gente fala que comida é diferente de alimento. Então você come, mas você não se alimenta. Do jeito que a comida entra, ela vai saindo. Isso vai causando o quê? Um desequilíbrio completo. Como cada dente do nosso corpo tem a mesma origem embriológica de um órgão, toda vez que o eletroencefalograma precisa mandar aquele impulso elétrico para o órgão funcionar, ele vai depender da mordedura também. Além do estímulo neural através da medula, cada vez que nós encostamos os dentes um no outro, nós ajudamos a esse estímulo elétrico aí do cérebro, para o coração e para os órgãos, para fazer o controle do sistema nervoso autônomo. Então o cérebro fala assim, tudo bem órgão, tudo bem, está precisando de alguma coisa, dilata o vaso, né? Então cada vez que nós mordemos, nós auxiliamos esse processo. Com a oxidação, com a mudança do pH, da salivação, ocorre como se fosse um curto-circuito. Então o estímulo neural que vai chegar naquele órgão é menor, o órgão fica menos oxigenado, menos nutrido, então o fígado, o pâncreas, o intestino começam a funcionar cada vez mais lento,
alimentos, deixam de absorver nutrientes, deixam de excretar toxinas e vão alterando o fornecimento de nutrientes a nível de ossos, que são os órgãos menos vitais, pele, cabelo, unha, osso, e vai ocorrendo uma alteração da calcificação, da formação de cartilagem, né, dos osteoblastos, osteoclastos, os condroblastos, condroclastos. E o que vai acontecendo? Começa a ocorrer um desabamento da linha da coluna, que é o que a gente chama de síndrome da bola de boliche, né, para a gente poder sustentar o nosso crânio, que tem o peso de uma bola de boliche, na nossa coluna, é como se a gente conseguisse sustentar uma bola em cima de uma caneta Bic, né? Então ela tem que estar a 90 graus, começa a diminuir a mordedura, né? O céu da nossa boca é o que vai sustentar a nossa coluna. Os dentes vão ficando tortos, vão ficando com mordida cruzada anterior e posterior, a coluna vai ficando torta, começa a comprimir a medula, o corpo começa a se entortar para poder compensar todo esse processo. E aí vem a terceira coisa que acaba acontecendo. A postura começa a ficar torta. E a postura, ela começa a atrapalhar a condutibilidade elétrica entre cérebro, coração e órgãos. Isso chama posturologia, existe uma matéria da medicina chamada posturologia. E quando a postura está alterada, ela vai interferir 98% no funcionamento neurológico do corpo, ou seja, os nossos órgãos deixam de receber estímulo elétrico. Então, o nosso eletroencefalograma deixa de falar com o eletrocardiograma, aí o nosso corpo fica que nem um carrinho, que a parte mecânica fica perfeita, mas a parte elétrica fica dando curto-circuito. E às vezes o problema, o sintoma, ele tá na parte mecânica, a pessoa fica com dor muscular, dor óssea. Só que o problema tá na parte elétrica, nesse neurônio que não tá chegando a nível de músculo para irrigar e oxigenar. Começa a acumular ácido lático que começa a doer. Isso é a fibromialgia. Então, quais os passos que você tem que fazer para tratar isso? Primeira coisa, comer uma alimentação que geneticamente é compatível com você. Alimento é diferente de comida. Comida é o que enche barriga, alimento é o que te dá energia. Comer um alimento, você vai sentir que a digestão é ótima, não fica pesado, você tem bastante energia. Comeu comida, você sente um peso na barriga, fica fermentando, sente gases intestinais, começa a ter eructação, arrotar e tem vontade de dormir depois de comer. Isso não é alimento, isso é comida. Você enche a barriga e não te alimenta. Todas as vezes que você come comida e não come alimento, você começa a fermentar, inflamar. O que a inflamação crônica causa? Obesidade, diabetes, gengivite, doença cardiovascular, problemas oculares, dor nas juntas, problema na parte digestiva, doenças inflamatórias intestinais, síndrome metabólica, inflamação, infecção, artrite, Alzheimer, asma, colite, úlcera, é um ciclo vicioso, o negócio vai cada vez ficando mais fermentado, o pH vai ficando mais ácido, as reações metabólicas cada vez mais lentas, e o que acontece? Se você come um alimento que não te dá energia, o que é energia? É calor. Calor, né? O alimento, tanto que o certo é você comer e suar depois, falar, nossa, esquentou o meu corpo. Um alimento é aquele que você sente calor depois que você comeu. Uma comida você come e não sente que esquentou o teu corpo, porque ela não te forneceu energia. E aí existe um trabalho da Universidade da Finlândia que começa a relacionar o quê? A temperatura do corpo com as emoções. Então eles viram que os pacientes ficavam com mais depressão no inverno e pediram para que os pacientes viessem tirar foto da temperatura corporal quando estavam com raiva, com medo, com nojo, feliz, triste, surpreso, deprimido, ansioso e amoroso. Olha que interessante, quando a pessoa está feliz, nós temos uma distribuição completa de temperatura, de calor no corpo todo, diferente quando ela está deprimida, que tem o quê? Uma falta de calor no corpo. Então existe uma correlação direta entre a alimentação, fornecimento de energia e estado emocional do paciente. Por isso que normalmente quem tem fibromialgia sente frio, fica deprimido, não tem energia para se movimentar.
alimentar e sente dor no corpo todo, ou seja, é tudo causado pela mesma coisa. Então, quais são as condutas que você deve fazer? Preste atenção no seu corpo, preste atenção se o que você está comendo é comida ou alimento. Se quando você termina de se alimentar, realmente você está leve, a sua digestão está boa, as suas fezes elas afundam no vaso sanitário, não flutuam, elas são firmes, você não tem gases, você sente vontade e disposição de fazer uma atividade física. Presta atenção na temperatura da tua ponta do teu nariz, tá? Se ela fica mais quentinha, suas mãos ficam mais quentinhas depois que você se alimenta. Se você se alimenta com comida, você termina de comer, sua ponta do nariz e sua palma da mão está mais gelada, porque você encheu o seu tanque de gasolina com água e não te deu energia. Se você comeu alimento que te dá energia, que faz aquecer o seu corpo, faz com que suas reações metabólicas funcionem de maneira excelente, sua ponta do nariz, suas mãos, seus pés ficam quentes, ocorre metabolização excelente do alimento, não forma ácido lático, não fica ácido, não precisa fermentar, não precisa produzir ácido lático, não precisa produzir ácido pirúvico, não sobrecarrega o seu sistema detox, você não tem dor, o seu metabolismo fica numa velocidade excelente e as suas emoções elas ficam controladas, você fica feliz, você consegue viver a vida e desfrutar os prazeres da vida, ou seja, a alimentação, a gente se alimenta, viver para comer, não comer para viver. Tem muitas pessoas que vivem para comer, elas se preocupam em si e ter prazer na comida e não ter a saúde no alimento. Então, pense nisso, fibromialgia tem relação direta com desalimentos, comidas que não alimentam o seu corpo, que alimentam simplesmente te dão prazer e não te dão energia, faz seu corpo fermentar e você vira um carro abastecido com um combustível de baixa performance, não consegue andar, sai muita fumaça no escapamento. Mude sua alimentação, mude sua vida, mude seu mindset e tenha níveis ótimos de saúde. Tudo dá para se tratar e se curar. Começa de dentro para fora.